Vamos lá, nós estamos trazendo, mais uma vez, o nosso querido Paulo Guedes, teólogo, administrador de empresas, médium, presidente, fundador e presidente de um centro espírita, Francisco de Assis. E o Paulo está aqui com uma gentileza evangélica, porque ontem à tarde nós soubemos da impossibilidade dos nossos dois irmãos, Rubim e Antônio Carlos, de estarem aqui hoje. Então, muito assim, em cima da hora, nós falamos com o Paulo Guedes e ele, muito amorosamente, gentilmente, se dispôs a vir aqui hoje. E nós muito agradecemos a você, Paulo Guedes, por essa gentileza, por esse carinho para com o ICEB, para com todos nós. E ele escolheu, então, um tema para nós todos maravilhoso, achamos nós, que é o advento de Jesus e a sua historicidade. Então, com a palavra você, Paulo Guedes, com muita alegria, mais uma vez aqui no ICEB. Muito agradecidos todos nós. Oi, pessoal, tudo bom? Agradeço sempre a oportunidade, né, de poder estar estudando, né, junto com todo mundo, né, que eu acho que é sempre uma oportunidade de estudo, né. O que eu deu para preparar, né, eu preparei um tema que é assim, ligado ao Evangelho do Cristo, né. Eu gosto muito de falar de Jesus, como o pessoal sabe, né, que eu sou um estudioso do Evangelho, né? E me veio, na hora que a Nádia falou comigo, logo que eu desliguei, que a gente se falou, me veio a ideia de a gente falar do advento de Jesus, né? A vinda do Cristo à Terra, né? E principalmente sobre a historicidade do Cristo. Porque a gente tem visto, né, muito, cada vez mais, as pessoas... Só desativar o... Pronto, eu acho que eu desativei. Eu vou ter que tirar aqui, que eu estava... Pronto. Pronto, só para zerar tudo aqui, para não ficar dando interferência. Pronto. E a ideia era fazer uma defesa principalmente da existência do Cristo, né? Porque a gente tem observado que existe uma corrente muito forte, né, no mundo que vem cada vez mais questionando Jesus, né? A gente sabe, questionam o próprio Evangelho, e agora, como o Evangelho, pela sua formação, né, pela sua orientação moral e ética, é muito difícil de ser questionado, eles começaram a questionar a existência do Cristo. Se o Cristo realmente existiu, começam a dizer que Cristo é um mito, né? Que, na verdade, é uma história inventada, um personagem inventado para justificar o Evangelho que foi escrito há muito tempo por várias pessoas. E a gente aqui vai depois... Primeiro vamos falar sobre o advento, depois a gente vai mostrar vários estudos, comprovações, que mostram realmente que Jesus ele esteve na Terra, ele é um personagem histórico, sim, e que vale a pena estudar o Evangelho e seguir esse Evangelho, né? Então, vamos lá, sobre a questão do advento de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 10, Kardec ele faz tem uma pequena passagem que Kardec fala, que é o seguinte: sob a autoridade moral do Cristo, o ser humano é guiado na sua busca pela conquista da felicidade plena. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Para nós espíritas, essa mensagem de Kardec, por si só, já é uma comprovação de que Jesus esteve entre nós, né? Que ele realmente
é o governador espiritual da Terra, é o nosso modelo, o nosso guia, como os benfeitores da vida maior nos falam, né? E a gente, no nosso mundo, né, nós tivemos 3 revelações que são complementares e são muito importantes para as nossas vidas, né? A primeira, quando da vinda de Moisés. A gente sabe que lá no Velho Testamento a gente vê essa primeira revelação, né? Está muito bem retratada lá, muito bem comentada, né? Nela, o monoteísmo tomou forma e Deus foi apresentado como o único e verdadeiro, em oposição ao politeísmo que era vigente na época. O politeísmo era muito forte, e aí surge a figura de Moisés e traz a ideia do monoteísmo, que é preponderante nas religiões que são abraâmicas, né, que vem a partir de Abraão. A gente sabe que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São religiões que são monoteístas. Moisés nos traz as tábuas da lei, né, que ele trouxe para a gente aí, que é o decálogo, né, os 10 mandamentos, que alguns acreditam até que esteja fora de época, né, que ele já não se apresenta, que já não tem nada a ver com o cristianismo, mas eu gosto sempre de dizer que se não tivesse nada a ver com o cristianismo, Jesus não teria falado com insistência sobre os 10 mandamentos. Então, se Jesus utilizou-se dos 10 mandamentos e falou sobre ele, então eles continuam presentes entre nós. Na segunda revelação foi quando do advento de Jesus. E aí Deus foi apresentado como Pai de infinita misericórdia e amor, substituindo aquele Deus antigo, né? Deus, o Jeová dos exércitos, o temível e justiceiro. É interessante a gente entender essa questão, por que na época os judeus consideravam Jeová o rei dos exércitos, né? Por quê? O que eles entendiam? Quem é que tinha poder na terra? Quem tinha exército. E quem era o maior, mais poderoso, que tinha o maior exército. Então, eles imaginavam que Deus era o Senhor de todos os exércitos. Era o maior exército que existia, era o de Deus. Então, Jeová, que é como é retratado o nome de Deus no Velho Testamento, seria o Deus dos exércitos, né? E aí surge a terceira revelação, com o advento do Espiritismo, cuja finalidade básica é restabelecer em princípios as premissas do ensinamento de Jesus Cristo. Por que restabelecer? Não podemos esquecer que nesses 2000 anos que se passaram, né, vamos botar 1800 anos aí da chegada da terceira revelação, o evangelho ele foi muito modificado. A interpretação, não o que está escrito, né? Tivemos uma coisa ou outra, um enxerto, uma modificação no que diz respeito às traduções, principalmente porque muitas vezes os escribas acrescentavam um comentário e o próximo escriba já copiava aquilo, como inserindo aquilo no próprio evangelho, e aí tivemos alguns enxertos, mas que não modificam a questão ético-moral que está ali ensinada por Jesus. Então, a doutrina espírita chega, né, que ela foi prometida pelo próprio Cristo, é só a gente ler João 14, a gente vai encontrar lá Jesus informando, né, que viria, que nós teríamos o advento, né, do Consolador prometido. E então, nós temos essas 3 revelações, só dando uma pincelada aqui, só para que a gente possa se localizar, né? E da primeira, Moisés, segunda, o Cristo, terceira, que é uma revelação universal, que seria a voz dos Espíritos se comunicando e trazendo para nós a lembrança e ampliando um pouco os ensinamentos do Cristo. E aí temos as promessas do Messias, né? Porque o Jesus ele foi muito esperado. O judeu sonhou com a chegada do Messias por muito, muito tempo.
até hoje, o judaísmo em si ainda continua na expectativa do Messias, porque eles não consideraram Jesus o Messias, porque Jesus ele não satisfez as expectativas dos judeus. Essa é a grande verdade, porque eles queriam um Messias guerreiro, que viesse para comandar os exércitos, que viesse colocar o judaísmo acima de todos os outros povos, e aí surge um Cristo humilde, simples, trazendo palavras de amor, de perdão, e isso para o judaísmo não caía muito bem, principalmente para a nata do judaísmo, né? Quando nós falamos dos doutores da lei, isso realmente para eles não se encaixou de forma alguma. Vamos lá. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel. Está em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Essa é uma promessa que está da vinda do Messias. E aqui já começa descrevendo sobre a questão da jovem que daria luz. E a gente começa... Assim, nós temos muitas citações no Velho Testamento sobre a vinda do Messias. Muitas. São profecias e mais na frente, quando nós formos falar da questão do Cristo histórico, nós vamos mostrar que Jesus realmente ele atendeu a todas as profecias. E a gente vai entender aí por que Jesus realmente é o Messias, né? E aí a gente vê aqui a primeira palavra, uma palavra importante, que é a palavra-chave dessa passagem. E eis que uma jovem, né? A jovem aí. A gente tem visto muitas traduções que eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. As pessoas têm feito essa tradução para virgem. E a palavra que nós encontramos em hebraico, que está lá no Velho Testamento em hebraico, almahá. O foco dessa palavra é a maturidade sexual. Ela indica um indivíduo que passou pela puberdade e que, portanto, é sexualmente maduro. E, assim, possui idade própria para se casar. Essa é a palavra que está lá. Então, a gente pode supor que essa jovem poderia ser virgem. Mas a palavra em si não diz isso. Porque no hebraico existe uma outra palavra, que é salutahá, que é virgem. Salutahá é virgem. Quando o judeu usava almahá, ele não estava se referindo necessariamente a uma virgem, porque era uma pessoa madura sexualmente falando, ou também uma outra tradução é uma pessoa recém-casada. Almahá pode ser um indivíduo recém-casado. E aí, quando vem aquela ideia de que, não, Maria teve a concepção, ela era virgem, a questão do Espírito Santo, é uma forçação de barra na tradução. Porque se nós encontrássemos nessa passagem de Isaías, salutahá, ela seria concebida por uma virgem, mas não está almahá. Então, já começamos, né, vendo que a ideia da concepção, né, virginal de Maria, isso tudo, é uma forçação de barra. Né? E temos... mas as pessoas vão falar assim, mas por que Jesus não teve o nome dele de Emmanuel? Né? Por que foi Jesus? Emmanuel é Deus conosco, aquele que salva. E aí, claro, Jesus é a presença de Deus conosco. Foi aquele indivíduo que veio, entre aspas, salvar a humanidade. E aí é uma questão de entendimento disso. Então, nós, nessa primeira frase aqui, a gente encontra as duas palavras-chave, Emmanuel e a jovem. A jovem não é uma virgem. Poderia ser, mas não necessariamente. É uma pessoa recém-casada, ou sexualmente madura para casar, ou que está em idade própria para se casar. É assim que o judeu entendia essa palavra na época. E aí, em determinado momento, na tradução,
Eles não mudaram nem a palavra de almarrar para salutarrar para ficar mais correta com a língua. Eles simplesmente fizeram uma tradução do jeito que se adaptava às necessidades da criação de tudo que eles estavam trazendo, né? E aí uma segunda frase. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mais uma profecia, mais uma citação da vinda do Cristo. Senhor, né, aqui, é mansal, que é a palavra hebraica, verbo que indica aquele que governa, que reina, que exerce domínio. Embora o seu tom geral indique sempre liderança, autoridade, seria, né, alguém desse jeito. E aí a gente vai encontrar a questão da eternidade, que é a palavra ion, hebraica também, que é um substantivo que indica tempo, ano, porque tem uma outra palavra que é olam, que no hebraico é um substantivo que significa um tempo muito longo, um tempo além dessa esfera temporal, o tempo de Deus. Aqui, na eternidade, a gente está falando desse tempo, né? Deus da eternidade significa de um tempo longo, do tempo de Deus, que é essa segunda palavra que a gente está usando aqui, que é olam. As pessoas, às vezes, trazem para o Ion, que indica um tempo, um ano, as pessoas tentam mensurar isso no tempo, nosso tempo. Mas essa palavra, ela não é muito temporal, ela não consegue ser muito mensurado o tempo, porque é uma esfera temporal, é o tempo de Deus. É um longo período, um tempo que não dá para ser mensurado. Então, desde os dias da eternidade, desde um tempo assim, incomensurável, um tempo que não dá para a gente analisar, é o tempo de Deus, que nós não sabemos. O ser humano não consegue calcular isso, a nossa ciência não vai conseguir calcular isso de forma alguma. E aí vem a questão da descendência de Davi, que também está lá. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor ao Senhor. Sua alegria se encontrará no temor ao Senhor. Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2. E aí vem a questão do renovo, que é a palavra hebraica neser. Um rebento, um descendente, né? E é interessante a gente falar sobre essa questão da descendência de Davi, que a gente volta para a questão a gente vai para a questão da virgindade de Maria. Porque se Maria tivesse tido a concepção virgem através do Espírito Santo, Jesus não seria filho de José. E quando a gente vai estudar lá a árvore genealógica, a gente vai observar que Maria não era do tronco de Jessé, nem da descendência de Davi. Quem era é exatamente José. E aí a gente fala, ou Jesus é filho de José, ou ele não é o Messias que o judaísmo esperava, porque ele não estaria cumprindo essa profecia. Então, aqui a gente já começa, assim, a gente vê como existem transformações, interpretações que a gente derruba dentro do próprio Evangelho, analisando a língua, analisando o Velho Testamento, analisando a história dos que estavam ali. José é descendente de Davi, Maria não. Então, quem é Jesus? Se ele é o Messias anunciado pelo Velho Testamento, ele teria que ser filho de José. E, claro, nós sabemos que Jesus é o Messias. Jesus se autoproclamou o Messias. E, sendo assim, a gente vai ter certeza absoluta de que Jesus realmente é filho de José.
Então, aqui, sobre a questão da palavra, Almahá e Salutahá, a gente já consegue ver que não existia uma certeza absoluta de que Maria teve uma concepção quando era virgem. Ali já dá para ver, até porque ali o termo utilizado para quem era virgem era Salutahá e não Almahá. E é interessante, né, que o povo judeu ele aguardava ansiosamente um Messias que libertasse do jugo de Roma. Como atrás era do jugo do Egito, porque assim, o povo judeu ele foi escravizado algumas vezes. E aí a verdade é que Jesus chegando ao mundo não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Eu falei agora há pouco. Eles esperavam um Messias bélico que viesse comandar exércitos e colocar todos os povos sob os pés dos judeus. O judaísmo estava saturado de orgulho e aí não conseguiu compreender a ação do celeste emissário, a ação do Cristo. Não conseguiu entender. Jesus veio fazer uma revolução moral e ética, e não física. O reino do Cristo, que Jesus vem pregar, o reino de Deus, não é metafísico. Não o reino físico aqui, com um povo mandando e os outros sendo subjugados. Porque enquanto que os judeus daquela época, nós não podemos esquecer que o judeu acreditava que o Deus único era o Deus deles. Os gentios não eram filhos de Deus, por exemplo, porque não eram da linhagem judaica. Então, nós vamos observando, né, que dentro do judaísmo, eles tinham uma maneira bem diferente de entender a questão do Messias. Muito diferente. E até hoje eles continuam esperando. Eles consideram Jesus um profeta, mas não o Messias. Porque o detalhe do poder que Jesus viria trazer, né, não é o que eles imaginavam. E aí vem uma questão também, nesse preâmbulo que a gente está fazendo agora do início, de Jesus ser Deus. Né? A gente sabe que, principalmente na Igreja Católica, né, a nossa irmã Igreja Católica, eles criaram a Trindade, onde Deus é trino, né? Deus, é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, outra coisa interessante, essa questão do Espírito Santo. E quando a gente vai buscar as traduções, o correto que está lá é um Santo Espírito. Olha, um Santo Espírito. Um dá a entender que existem outros. Um Santo Espírito. E não o Espírito Santo. É um Santo Espírito. Só que a tradução foi feita para também criar a Trindade. Então, nós temos aqui a questão do um Santo Espírito, porque existem outros. Um Santo Espírito, um Espírito puro. Um Espírito evoluído. É nesse sentido. E aí vamos lá numa passagem para a gente ver essa questão de Jesus ser ou não ser Deus. Jesus fala em João, no capítulo 14, versículo 18, o seguinte: ouviste que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasses, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Opa! Se ele é maior, ele é superior. Maior aí é em grandeza, em poder. Então, olha só. Em João 14, Jesus deixa muito claro que o Pai é maior do que ele. E a Trindade, pela doutrina da Trindade, os três estariam em condições iguais: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é maior do que eu, disse Jesus, e João registrou isso. Vamos lá. Outra passagem, Lucas capítulo 9, versículo 14. Quem quer que me receba,
recebe aquele que me enviou. Dentro da linguagem judaica, o enviado sempre era um subordinado daquele que enviou. O Senhor mandava o seu servo levar um recado, fazer alguma coisa. E aqui, Jesus diz que quem está recebendo Cristo recebe aquele que o enviou, porque ele representa aquele que o enviou. Porque a gente via o seguinte no período de Roma. Um preposto de César ia no lugar e as pessoas que recebiam preposto estavam recebendo César na pessoa daquele indivíduo. Esse era o pensamento da época. Então, aquele que recebe o Cristo recebe Deus na pessoa de Jesus. Porque Jesus representa Deus da mesma maneira que o preposto de César representava César. Então, e quem era maior, o preposto ou César? César. Quem é maior, o Cristo ou Deus? Deus. O que envia sempre é superior ao enviado. A gente tem que sempre pensar com a época, com o pensamento da época. Porque Jesus falou dentro de um contexto, dentro de uma cultura. E continuando, em Marcos, capítulo 9, versículo 37. Aquele que me recebe, não me recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Dentro dos mesmos termos, mas em outro evangelista. Citei aqui 3 evangelistas falando sobre aquele que enviou Cristo, que demonstra claramente uma superioridade ao Cristo. Então, por essas 3 frases, nós conseguimos aqui entender pelas palavras do Cristo. É importante a gente ver isso, porque não é alguém que falou, é o Cristo. João, Lucas e Marcos estão retratando aqui nos seus textos as palavras do Cristo. Então, o Cristo diz, nessas 3 oportunidades, que ele é enviado de alguém que é superior a ele, que é maior do que ele. Então, vamos, de cara, desconstruir a ideia de que Jesus é Deus. Né? Então, nós, dentro da doutrina espírita, vivemos e acreditamos com a ideia de que o Cristo é um espírito como nós, sendo que alcançou a evolução. Nós estamos seguindo a mesma trajetória do Cristo. Um dia seremos crísticos, espíritos puros. Um dia seremos. Cristo é o enviado. Um dia nós seremos enviados de Deus, fazendo o mesmo papel que Jesus faz aqui na Terra. Todos nós seremos. A doutrina nos respalda essa afirmação, e eu estou trazendo aqui, dentro do próprio Evangelho, a questão de Jesus realmente afirmar que não é Deus. Uma outra coisa interessante diz respeito ao batismo de Jesus. Né? A gente sabe que a partir do... Vai dar 3 horas, meus relógios vão tocar, gente, mas eu vou continuar aqui, porque meus relógios tocam. Eu, já no início aqui já falaram que meus relógios estavam tocando, mas tocou 30 minutos. Quando passar a hora cheia, vai ser um Deus da conta aqui, mas vamos lá. O batismo de Jesus, ele marca o início do ministério público de Jesus. E tem um motivo. Tem um motivo. Não foi à toa. E as religiões passaram, dentro do cristianismo, estou falando das religiões, os católicos, nossos irmãos protestantes, passaram a utilizar dessa iniciação também. Nada demais se não fosse pelo entendimento de que você estaria sendo apresentado a Deus. Eu vou beber uma aguinha só para o meu relógio parar de tocar enquanto que ele para, para não... Porque dentro da visão do batismo, você está sendo apresentado a Deus através
do batismo. E nós sabemos que viemos todos do Pai Criador. Ele é o nosso Criador. Como é que ele nos criou e eles devem estar com Alzheimer, porque não lembra mais da gente? E aí a gente precisa que alguém nos apresente a ele outra vez. Olha, esse aqui é o Paulo, lembra? Lá, na eternidade, lá atrás, o Senhor o criaste, só que se esqueceu dele. Assim, perde a noção. O interessante é que o batismo ele é narrado nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Lucas e Marcos. Enquanto que em João, no capítulo 1, versículo 29 a 33, que não é uma narrativa direta, João testemunha o episódio. Né? João é testemunha do que aconteceu. O batismo é um dos 5 eventos mais importantes da narrativa evangélica sobre a vida de Jesus. Quais são os outros? A transfiguração, a crucificação, a ressurreição e a ascensão. São esses os 5 eventos mais importantes dentro da narrativa evangélica. E a gente vai observando aqui, se falando de Jesus ter sido batizado. Né? E, claro, na doutrina espírita nós não batizamos. Não vemos a necessidade da questão dessa iniciação e muito menos da necessidade de nós sermos apresentados a Deus. Nos evangelhos, os relatos do batismo de Jesus são sempre precedidos por informações sobre João Batista e seu ministério. Sempre se fala de João Batista. E uma outra questão interessante é nós pararmos e pensarmos que lá no Velho Testamento está descrito que Elias viria anunciar a chegada do Messias. Opa! Mas quem está anunciando aqui é João Batista. E aí nós vamos nos lembrar da passagem que Jesus fala que os apóstolos perguntam, Senhor, não seria necessário que Elias viesse? Jesus fala que era necessário e que ele veio e que os homens não o conheceram e fizeram com ele tudo aquilo que lhes aprouve. E aí, a frase final, e aí os apóstolos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Ou seja, João Batista é a reencarnação de Elias. A reencarnação de Elias. Mais uma confirmação aqui da questão, né, do batismo. Também ele tinha esse objetivo, que era apresentar o Cristo à população judaica. E interessante, assim, os 4 evangelhos não são as únicas referências ao ministério de João na região do Jordão, porque poderia também se questionar se João existiu. Né? E a gente vai olhar assim, em Atos, no capítulo 10, versículo 37 e 38, Pedro se refere a como o ministério de Jesus se iniciou depois do batismo que pregou João, depois da pregação de João. E nas Antiguidades Judaicas, no capítulo 18, versículo 5 versículo 5, o historiador judeu do primeiro século, que é Flávio Joséfo, também escreveu sobre João Batista e sua morte na Pérea. Então, temos um historiador citando uma pessoa que teve uma ligação direta com o Cristo. José fala do ministério de João Batista e fala da sua morte na Pérea, quando ele foi executado, degolado. E é interessante a gente ver que Elias passou a fio, cortou a cabeça de todos os sacerdotes de Baal. E aí, nessa encarnação, ele desencarna também degolado, passaram a fio. A gente vê a ligação, né? Como estava resgatando também aquilo que ele havia feito. Né? Que João ele marca uma reunião com todos os sacerdotes de Baal e aí manda passar todos eles a fogo. Traiu todos e passou a fio todos eles. Cortou a cabeça de todos. E aí, nessa vida, ele passa pelo mesmo
mesmo problema, né? Também foi preso e também degolado. Quanto à questão do batismo, no judaísmo, lá no Velho Testamento, existem algumas condições pré-estabelecidas para que alguém possa ter uma vida de pregação, com seguidores. Está estabelecido lá. Alguns textos, né, lá são bem curiosos. Né? Em Números, no capítulo 4, encontramos lá no versículo 3 que aos 30 anos para cima, até 50 anos de idade, estava estipulado o exercício levítico, que era de utilizar-se do comando religioso, de ser um pregador, desse tipo de coisa. Idade mínima 30 e máxima 50 para ser iniciado. Essa iniciação estava estabelecida lá no Velho Testamento. Existiam mais duas coisas que também estão estabelecidas lá. Uma, a iniciação. Jesus foi batizado simbolizando a iniciação. Segunda, ele precisava ter a idade mínima de 30 anos. Ele precisava ter 30 anos, precisava ser iniciado, e a terceira, ele precisava ser ungido. E aí a gente lembra uma passagem do Evangelho, quando a mulher quebra aquele vidro de alabastro e joga na cabeça de Jesus e unge a cabeça do Cristo. Simbolicamente, o Cristo atendeu às 3 exigências que estão estabelecidas na lei. Porque se ele fosse um pregador sem passar por isso, ele poderia ser diretamente, já logo de cara, condenado à morte, porque ele estaria descumprindo as leis que estavam estabelecidas no Velho Testamento. Então, só para a gente aqui se localizar, né, a gente ter essa ideia de que o Cristo, ele realmente cumpriu o que está determinado no Velho Testamento para que ele pudesse sair pregando como ele o fez. E o batismo tem esse papel. Esse papel. E aí a gente encontra em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, que após o batismo, e aí fala assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha só, começou a pregar após o batismo. Desde então, daquele momento então, chegado o reino dos céus, que é a palavra grega basileia, que é um povo e um território sob domínio real. Pode ser interior ou exterior, material ou espiritual. O que significa que o reino espiritual de Deus estava chegando à Terra através do Cristo. Através do Cristo. Basileia, grego, que é o que a gente vai encontrar as traduções do Evangelho, as mais antigas que nós temos. Porque, sempre lembrando que o texto assinatura, aquele livro que teria sido os livros escritos em hebraico, ou, melhor dizendo, em aramaico, não existem mais. Foram destruídos. Sobraram os já em grego, que é o grego koiné, que é o grego utilizado naquela época. Mais de 2000 anos, né, se passaram do nascimento de Jesus. Que foi o nascimento em Belém, né? É importante a gente falar sobre isso. E aí a gente parar e pensar, a mensagem do Cristo ainda ecoa lá nos recantos da Palestina. No monte, ao lado do lago de Genezaré, ainda podemos sentir, né, aquele clima de amor que envolveu a todos quando Jesus proferiu o sermão das bem-aventuranças. O Monte das Bem-aventuranças é próximo ali ao Lago de Genezaré. E se a gente se transportar mentalmente àquela cena e mentalmente se sentar ao lado dos discípulos na encosta daquele monte
e se a gente tiver a capacidade de auscultar o pensamento que enchia os corações de todos, ficarmos também envolvidos naquela psicosfera maravilhosa daquele momento, vamos compreender as palavras e ensinamentos de Jesus, como ele iniciemos uma nova vida, como eles, né? Como os discípulos. Porque ali, naquele momento, desse grande sermão, que foi o primeiro sermão do Cristo, logo depois do batismo, Jesus faz esse fabuloso sermão. Tanto é que a gente vai encontrar o Evangelho de Mateus. A primeira passagem que a gente encontra é que está lá em Mateus, capítulo 4, que é não só de pão viverá o homem. E aí vai se falando do Cristo, transformação do vinho, e aí começa realmente o ministério do Cristo, no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. Os 4 primeiros capítulos são mais históricos. E aí, quando a gente começa o ministério do Cristo, capítulo 5. E o primeiro sermão, o Sermão do Monte. E a gente fica pensando, né? O que mudou nesses 2000 anos? Quando, da vinda de Jesus, a concepção dos judeus acerca do Messias era totalmente oposta, né, àquela que foi trazida por Jesus. Os judeus, a gente até entende o porquê que eles rejeitaram Cristo. Porque eles tinham uma concepção diferente. Os judeus haviam perdido a verdadeira devoção por se encontrarem mergulhados no cerimonialismo e no culto externo. E se a gente olhar para o cristianismo, em determinado momento da história, a gente mergulhou no cerimonialismo e no culto externo. A lei, as profecias, eram interpretadas segundo os ditames orgulhosos dos judeus. E o Evangelho de Jesus ele foi interpretado segundo os ditames orgulhosos dos cristãos que vieram até agora há pouco. Os judeus aguardavam o Senhor bélico, que poria sob o jugo da nação judia todos os outros povos. E aí eu pergunto, quando a gente chega na Idade Média, que a gente vê a Guerra Santa, as guerras contra os infiéis, a gente não está usando um Cristo bélico? A gente não transformou Jesus num Salvador bélico também? Nas margens lá do Jordão, surge a figura de João Batista, chamando o povo ao arrependimento. Essa que era a palavra-chave de João, que era arrependei-vos. Ele fala ao povo das profecias de Isaías, quanto ao sofrimento do Messias, mas a grande maioria virava as costas para João. E a gente vê as pregações do Cristo durante esse período todo, 2000 anos. Será que nós também, nesse período, não viramos as costas ao Cristo? Porque acreditar no Cristo não é pegar uma espada e ir lá em Jerusalém lutar contra os infiéis. Atacar outros reinos porque não eram reinos cristãos. Mas seguir o Evangelho de Jesus. Vivenciar o Evangelho de Jesus. E nós, se a gente olhar para a história, a gente quase não vivenciou o Evangelho de Jesus. E hoje, muito pouco, estamos vivenciando o Evangelho de Jesus. Porque se estivéssemos vivenciando o Evangelho de Jesus, seríamos já um mundo regenerado, gente. Ou mais até. Porque é o Evangelho transformatório. Porque você mergulha no Evangelho, entende o Evangelho, você se transforma. Você se desapega das coisas materiais, passa a ter uma visão totalmente diferente para com o próximo. Apesar dos profundos ensinamentos, os mestres e doutores da lei rejeitaram Cristo. E apesar dos profundos ensinamentos, os líderes religiosos do cristianismo continuam a rejeitar o Cristo. Porque interpretam Cristo à maneira deles. Se essas pessoas houvessem ouvido, com certeza teriam sido embaixadores do Cristo na Terra.
E a gente viu poucos embaixadores do Cristo na Terra. Francisco de Assis, esses grandes nomes da humanidade foram os embaixadores do Cristo na Terra, mas é uma minoria absoluta, gente. A gente não encontra grande quantidade de pessoas que foram diferenciadas. Olhemos o nosso tempo. Nos dias de hoje, nossos contemporâneos. Quem são aqueles que a gente pode dizer assim, esses são embaixadores do Cristo? Chico, Bezerra, Eurípides, dentro da doutrina espírita, né? Temos Madre Teresa, Irmã Dulce, João Paulo II. E a gente vai encontrando poucas pessoas, gente. Não, assim, são quantos bilhões de habitantes nós temos na Terra? Lá na Judéia, iniciou-se o chamado arrependimento, através de João. E foi anunciada a vinda do reino. Jesus, ele inicia o marco lá, o marco da transformação. Passaram-se 2000 anos e a transformação ainda não consegue se firmar. Os dirigentes judaicos não receberam, porque precisavam se humilhar, abdicar do orgulho diante do humilde mestre de Nazaré. E nós? Já abdicamos do nosso orgulho diante do Cristo? Já fizemos isso? Jesus inicia sua obra pela Judéia, e alguns meses depois ele profere o quê? O Sermão do Monte. E sua mensagem propaga-se pela terra. E a palavra que ele falava, é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. E atrai a atenção de todos, independente de classe social. Jesus atraiu a atenção de todos. A fama do Cristo se estendeu para além das terras da Palestina. E mesmo com a resistência dos líderes do judaísmo, ela consegue se propagar entre os povos mais diversos e leva a esperança. A esperança de que o Cristo era esse Messias libertador. E uma grande multidão rodeava o Cristo para ouvir os seus ensinamentos. Muitos. Muita gente mesmo. Eu daqui a pouquinho já vou fazer um intervalo para as pessoas poderem perguntar. Só vou arrematar aqui a questão do advento de Jesus, aí a parte mais longa, que é da parte histórica, a gente consegue também fazer um intervalo, dá para a gente... Tem muita coisa a falar, já estou aqui quase uma hora falando. Vamos lá, o Sermão do Monte. O Evangelho de Mateus, vamos começar pelo Evangelho de Mateus, onde o sermão está colocado com maiores detalhes. Assim, o Sermão do Monte está completo lá em Mateus. Ele mostra um esquema muito cuidadoso para relatar os ensinos de Jesus. Mostra a preocupação de Jesus em preparar seus discípulos para a tarefa do Evangelho. E para tal começa a instruí-los. Jesus instrui aqueles 12 para que eles dessem continuidade à tarefa. E foi no Sermão do Monte que ele começa essa instrução. Foi o primeiro discurso. No relato de Lucas, o sermão começa logo após a seleção dos 12. A gente vê lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 13. Mateus não cita isso, mas Lucas botou esse detalhe. Que logo que ele selecionou os 12, ele sai e faz o Sermão do Monte. Era o primeiro ensinamento. Claro, a população toda estava ali. Mas ele estava muito direcionado também aos 12, porque depois ele explica detalhadamente a interpretação daquilo tudo. O Sermão do Monte, ele tem muitas verdades do que à primeira vista pode parecer. Às vezes as pessoas acham que é só um discurso bonito, poético. Ele não é um mero sermão. Muito pelo contrário, gente. É um texto que representa um resumo, uma sinopse de todo o ensino do Cristo. O Sermão do Monte é o resumo de toda a obra do Cristo. Aquele que lê o Sermão do Monte pela primeira vez, de forma contínua, sem pausa, sem reconhecer e saborear cada palavra, não conseguirá compreender a sua profundidade. A gente, para estudar o Sermão do Monte, a gente tem que
mergulhar no pensamento da época, tem que buscar contextualizar, tentar olhar as palavras-chave. É um estudo longo, gente. É um estudo longo. Eu me lembro que quando eu fui preparar uma matéria sobre o Sermão do Monte, eu separei um material, falei, vou estudar o Sermão do Monte, depois de eu estar formado já em teologia. Foram quase 2 anos em cima do Sermão do Monte, que são 107 versículos. 107 versículos no Evangelho de Mateus. E em Lucas, a gente encontra 29 versículos, lá em Lucas 6, capítulo 6, versículo 20 a 49. E o restante do sermão, uma parte, está espalhada pelo resto do Evangelho de Lucas, né? Ele foi recebendo informações, ele foi colocando, ele não detalhou ele todo como um sermão, como está em Mateus. É uma obra-prima o sermão. E se a gente comparar os dois evangelhos, vamos perceber que dos 107 versículos que estão contidos em Mateus, Lucas tem apenas lá 29, 30. Das 8 bem-aventuranças de Mateus, Lucas apresenta apenas 4. E aí Lucas tem um detalhe, ele acrescenta o sermão dos ais, que são 4 ais. Ai de vós, escribas e fariseus, que não estão em Mateus. Interessante do evangelho é que um complementa o outro. E alguns versículos de Mateus estão diferentes, em diferentes lugares, em relação ao Evangelho de Lucas, sem qualquer vinculação com o sermão. O Lucas ele tem lugares diferentes, ele cita situações diferentes, que muitas vezes não tem nada a ver com o que está lá em Mateus. O sermão, conforme o relato de Mateus, está dividido em 5 temas principais. Capítulo 5, versículo de 3 a 48. Jesus apresenta o espírito que deve animar os filhos do reino. Nesses 45 versículos, Jesus fala sobre isso. Lá no capítulo 6, versículo de 1 a 18, fala sobre o cumprimento da lei e as práticas do judaísmo. Olha só, Jesus falando sobre o judaísmo e a lei de Deus. Capítulo 6, versículo 19 a 34, o desprendimento das riquezas terrestres. E também a outra parte, as relações com o próximo, e também a decisão e a busca de entrar no reino. Então, são 5 temas principais do sermão do monte. E é uma coisa fabulosa. E a gente pode resumir o sermão da seguinte maneira. Depois disso aqui, eu juro que eu vou dar uma pausa. Capítulo 5. Como chegar a ser cidadão desse reino? Versículo 3 a 12. Os cidadãos como representantes de seu princípio. Capítulo 5 também, versículo 13 a 16. A norma de conduta do reino. Capítulo 5, versículo de 17 a 47. O objetivo dos cidadãos. A transformação e perfeição de caráter. Capítulo 5, versículo 48. E aí o capítulo 6. Os motivos corretos do culto. Seu serviço e as relações humanas. Capítulo 6, versículo de 1 a 8. O propósito da vida. Versículo de 19 a 24, do 6. Deus provê as necessidades. Capítulo 6, versículo 25 a 34. E aí vamos para o capítulo 7. A regra de ouro e sua aplicação. Fazer ao próximo aquilo que você deseja para você. É engraçado que essa regra de ouro ela existe em outras religiões, mas pelo lado negativo. Não fazer ao outro o que você não quer que faça com você. Jesus é o único que fez a afirmação positiva, que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós queremos que o outro nos faça. Então, a regra de ouro e a sua aplicação. Capítulo 7, versículo de 1 a 12. A obediência e a autodisciplina. Olha só como é que esse sermão é completo, gente. Capítulo 7, versículo 13 a 23. Um chamado para uma ação decisiva, Jesus chamando para essa ação. Capítulo 7, também, 24 a 27. Nele, gente, Jesus nos orienta como agir se quisermos ser chamados de bem-aventurados. Ele dá uma aula plena de o que é ser bem-aventurado. E eu gosto sempre de dizer, bem-aventurado é Macários, é o indivíduo que é extremamente feliz, que vive uma festa de felicidade. Então, essa é a primeira parte do nosso estudo. Se alguém quiser, deixa eu só me
Vou voltar aqui para conseguir enxergar todo mundo, que eu estava... Pronto, vamos lá. Vamos lá, gente. Se alguém quiser... Paulo, existem aqui várias participações, o pessoal está bem animado. A Carmen disse que está encantada com a palestra, ela fez também várias participações. Você quer agora responder estas perguntas ou depois do intervalo? Pode ser, vocês sabem. Pode aproveitar, eu respondo logo, daí depois do intervalo eu já vou para o Jesus histórico. Então, vamos lá. A Carmen, tenho longa passagem entre o catolicismo e o espiritismo, pela tradição e pelo espiritualismo. Dizem que a virgindade de Maria foi estabelecida para sincretizá-la com diversos cultos antigos da Grande Mãe e da Mãe Virgem. É sabido que o catolicismo sempre absorveu as crenças locais para absorver novos adeptos. Ela faz uma outra consideração sobre a Trindade, não sei se paro aqui ou se leio depois a Trindade. Olha só, deixa eu... Tá me escutando bem? Sim. Vamos lá. Existe, sim, algumas correntes que pensam nessa ideia de que Maria foi colocada virgem por causa de personagens antigos, mas, assim, dentro do catolicismo, foi por questão da Trindade, porque sempre o sexo, na antiguidade, era considerado como uma coisa suja, que, de alguma forma, contaminava o indivíduo. E aí, a Maria, para que Jesus fosse totalmente puro, ele não poderia ser através de uma concepção sexual. E aí, por isso que surge isso. A ideia é essa, que Jesus ele não é fruto de uma concepção carnal, ele é fruto direto de Deus. Porque se você permite que Jesus fosse filho de José, e aí como Jesus é filho de José, ao mesmo tempo filho de Deus? Colocava em dúvida isso. E se a gente olhar, por exemplo, a gente sabe que Maria teve outros filhos. E aí está no Evangelho os irmãos de Jesus citados, pelo menos uma irmã e alguns irmãos. E o que acontece? A igreja, ela para defender a questão da castidade, Maria, que ela disse que Maria foi virgem até o final da vida. E aí o que acontece? Ela diz que eram filhos de José do primeiro casamento. Mas não tem nada na história que diga que José foi casado antes. Isso são suposições da igreja. A igreja criou isso para sustentar a pureza de Maria. A Maria tinha que ser considerada pura, e para ser pura ela não podia nunca ter tido vida sexual. Isso. Paulo, na sequência, a Carmen diz assim, para completar esse raciocínio: a Trindade também pode ser interpretada por esta ilação a partir das tríades druídicas. Os celtas receberam... Tá ok? É o relógio aí, não? Não, pode ir. Os celtas receberam o cristianismo de coração aberto, dadas as semelhanças de crenças e tradições com a mensagem cristã. Depois de assimilados, os druidas foram... Aí ficou interrompido, né, Carmen? Foram, aos poucos, exterminados pelos cristãos. Histórias sangrentas, visto que já havia dissidentes desde o segundo século e o catolicismo foi fundado em 325 da era cristã. A gente não pode esquecer que os druidas eram um povo guerreiro. Eles eram um povo guerreiro. E eles tinham, porque como eles tinham uma crença plena na reencarnação, eles iam para as lutas sem armadura, sem nada. E aí, e arrumavam guerra. Eles eram tão crentes da reencarnação que eles pegavam empréstimo para pagar na vida seguinte. Isso seria uma boa hoje, né? A gente pegar empréstimo para pagar na próxima vida, né? Mas os druidas faziam isso. Assim, é claro, existe em várias religiões a tríade está estabelecida. E a gente não pode esquecer de que quando o catolicismo, né, o cristianismo passou a ser a religião oficial de Roma, os sacerdotes do paganismo migraram para dentro do catolicismo. E aí trouxeram toda aquela cultura. E a partir daí surge tudo, surge Trindade, surgiu tudo.
A gente sabe, por exemplo, isso, os estudiosos hoje são categóricos em dizer que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. A data provável, por causa da aparição da estrela e tudo, é março. É março. Mas o que acontece? Para que o Deus Sol, que era o deus principal do paganismo, naquela época, ficasse representado, trouxeram para o nascimento do Cristo para 25, que aí se comemorava a data do Deus Sol, e Jesus passou a ser comemorado. Assim, houve muitas misturas. Foi se adaptando. O próprio, a gente vê hoje a Igreja Católica, os incensos, que era do judaísmo e do paganismo, as próprias estátuas usadas dentro da Igreja Católica, tem muito a ver com o paganismo, que eram os deuses, né? Os deuses passaram a ser os santos. A gente vê que a Igreja Católica estabeleceu os santos, e os santos têm muito a ver com isso. Era a transferência de deuses menores. Criou-se o Deus único e, como no paganismo existiam os deuses menores, se criou no cristianismo também. Claro, assim, a certeza é que foi alterado para que se criasse a Trindade. Agora, o porquê? Para se adaptar à Trindade que existia em outras religiões? Pode ser por causa dos druidas. Também pode ser assim. Os druidas eles não tiveram muita influência no catolicismo. Eles não tiveram muita influência. Porque eles eram um povo selvagem, temos que lembrar disso, eles eram muito selvagens e só eram reencarnacionistas. Mas eram guerreiros, eram muito rústicos eles. A nossa maior influência ainda é o judaísmo. Tereza Costa, como a herança biológica de Maria e José poderia organizar um corpo biológico capaz de suportar a luz do Cristo? Para mim, diz Tereza Costa, continua um mistério. Gente, é claro, a gente tem que pensar que Jesus ele teve que condensar o seu perispírito, né? Ele teve que agregar matéria, porque quanto mais evoluído o indivíduo, menos matéria tem no perispírito. A gente sabe isso estudando aí o perispírito. Então, o que Jesus teve que fazer? Ele teve que agregar muita matéria no seu perispírito para que ficasse apto a ter o contato com o corpo físico. Foi o que Jesus fez. Assim, para a gente parece uma coisa extremamente difícil, mas não podemos esquecer que Jesus ele detinha todo o conhecimento. Ele tinha capacidade moral e ética para fazer isso. Intelecto moral para fazer isso, melhor dizendo. E fez. É claro, a gente sabe, né, existem algumas colocações que Jesus demorou quase 1000 anos para preparar o perispírito dele, as condições da Terra. Tem algumas coisas que se falam por aí. Mas o certo é que Jesus se adaptou à condição espiritual dele para reencarnar naquele corpo. E a gente vê, no Evangelho, a gente escuta falar que Jesus teve cachumba, catapora, gripe. Jesus não foi pregar porque estava rouco. Não. Porque ele tinha uma constituição física muito aperfeiçoada para ele, para a época. Era muito perfeito ele. Porque ele não tinha necessidade de passar por doença por nada disso. E a maioria das nossas enfermidades são psicossomáticas. E o Cristo não plasmava nada disso na sua matéria. Paulo, o Saulo pergunta qual era a estatura moral de Maria e José àquela época, comparadas à do Cristo de Deus. Assim, se a gente comparar com Jesus, todos nós somos muito inferiores. Né? Qualquer espírito superior que a gente acha que é superior aqui na Terra é muito inferior. Mas a gente não pode esquecer que vieram espíritos preparados para toda essa trajetória do Cristo. Tem uma passagem que Jesus diz, que diz lá, que dos filhos de mulher, né? Jesus está lá o mais evoluído era João Batista, dos nascidos de mulher. Aí tem um estudo do Pastorino sobre isso. Ele fala o que queria dizer isso, né? O Pastorino é um especialista em língua morta, ele é uma pessoa, uma sumidade. E ele diz que isso significa que o Cristo, na realidade ali, ele não estava contando os indivíduos que não eram filhos da terra, porque os apóstolos, na grande maioria, eram espíritos regenerados para cima, que reencarnaram em missão para trabalhar com Cristo. Maria e José estão na mesma condição.
não eram espíritos que estavam vivenciando a condição moral da humanidade, estavam um passo à frente. E Maria, com certeza, a gente vê pelo todo o sofrimento de Maria, pelo entendimento dela, que Maria era um espírito de uma grandeza muito grande. E José também, gente. As pessoas, como se acreditou, né, que José não era... Tá escutando bem, Nádia? Sim, está ótimo, está ótimo. Tá, porque eu estou sem o microfone. Porque, assim, como José não foi considerado pai de Jesus, foi jogado um pouco para escanteio. Você vê que ele é esquecido. Mas era um grande espírito. Quando Maria tem todo aquele trabalho, quando Jesus foi ameaçado, a gente vê que ele vai para o Egito, ele tem todo um cuidado com Cristo, todo um amor com Cristo. Ele faz todo um trabalho, a gente percebe nas atitudes de José de um espírito que tinha uma envergadura maior do que o normal. Era maior do que o povo. Assim, a gente vai ver Estevão, a gente vai ver Paulo de Tarso, espíritos que foram preparados e jogados na terra, porque estava se iniciando uma trajetória e precisávamos de espíritos com envergadura um pouco melhor para seguir isso. Se não entendermos isso, fica difícil. A Carmen lembra o nosso conhecido, né? O Flávio Joséfos, que é o historiador da época, descreve a figura física de Jesus com minúcias. E ela diz: estou encantada com a palestra. Bom, essa aqui é uma observação, né, histórica. Você quer fazer um comentário ou não? O Flávio Joséfo, realmente, assim, ele é um historiador da época, e tem o Tácito também, que é romano, que também os dois citam Jesus. Os dois falam de Jesus. Então, isso é muito bom para a gente ver que Jesus ele foi tão importante, ele marcou tanto uma época, até quem era contra, que são os judeus, representaram ele. E o próprio romano também representaram, botaram lá na sua história essa figura ímpar que apareceu no mundo. Ele chamou a atenção. Não concordaram com ele, mas que chamou a atenção, chamou. Claro, nós, muitas vezes, ainda não concordamos com Cristo, imagina 2000 anos atrás. Tereza Costa, como você explica o fato de Jesus sumir no meio da multidão sempre que queriam pegá-lo, pois dizia não haver chegado a sua hora? Ele desmaterializava o seu corpo? É só lembrar assim, essas passagens de Jesus sumir foram depois da volta dele, da ressurreição. Depois da ressurreição do Cristo, ele começa a se utilizar, porque ali, quando Jesus retorna, ele já não estava mais com corpo físico. Aí sim era uma questão de materialização. E ele tinha todas as condições de se desmaterializar. Na trajetória física do Cristo, a gente não vê Jesus desaparecendo. Jesus não desaparece. A gente vê que, em determinado momento, relata, né, que a população estava apertando Jesus, né, que ele tem que ir para o barco para fazer a sua pregação, porque o povo estava apertando ele demais, os apóstolos estavam com medo até de machucar o Cristo, porque o povo, né, todo mundo querendo tocar o Jesus, devia ser uma coisa terrível, aquela multidão, né, sedenta. Mas, quando acontece esse tipo de coisa, foi depois da ressurreição. Após a ressurreição, a gente percebe isso. E aí, sim, ele se desmaterializa e aparece em outro lugar. Tanto é que ele aparece entre os discípulos. Quando os discípulos estão reunidos, Jesus aparece. Ele não abre porta, ele aparece entre eles. E aí já a doutrina espírita explica muito bem isso no que diz respeito à materialização. Assim, quem já viu uma materialização sabe que isso é possível. Existe muito tabu, as pessoas não acreditam, mas eu particularmente, assim, eu já vi materialização. Eu já toquei espírito materializado. Então, se um espírito materializado, um espírito que não tem, assim, 1/1000 da envergadura moral do Cristo, imagina o que o Cristo não poderia fazer. E ele fez isso com muita propriedade, né? A Carmen pega aqui uma outra referência, ela diz algumas esculturas foram adotadas na França como sendo de Maria, ou inspiradas em Maria, substituindo as virgens negras da antiguidade. O pessoal representação artística, né? O interessante a gente ver, eu vi um estudo uma vez no History, falando sobre existe um grupo dentro do judaísmo que são de mulheres, eles só casam entre si, são judeus, mas só casam entre si, e desde a época do Cristo, são anteriores à época do Cristo. As mulheres são todas muito brancas,
olhos claros e cabelo liso. E as pessoas falam assim, mas Maria não podia ter aquela cor, porque ela era judia. E aí existem estudos que mostram que existiam mulheres assim como Maria naquela época, e que Maria fazia parte desse grupo. E por isso que também o próprio Cristo ele tem uma feição diferente. Ele não tem aquela feição fechada, né, mais morena do judeu comum, porque ele era dessa, por exemplo, dessa linhagem judaica que existe. Eu vi um estudo muito interessante sobre isso. Sem falar, não é, Paulo, que nós temos aí a representação, o retrato falado de Maria, que atende a esse tipo aí que você descreveu. Nós vamos fazer aqui a última pergunta que temos nesta primeira bateria, é do Saulo, porque estamos no intervalo, daqui a pouco. O Saulo diz, pela maneira com que encarou a morte de Jesus, e esse é só um fator, Maria era, de fato, muito grande, não é assim, Paulo? Exatamente, foi o que eu estava falando. O sofrimento dela, a maneira como ela sofreu com dignidade. A própria... assim, existem algumas passagens que parece que Maria não tinha entendido o ministério do Cristo. Mas quando a gente vê lá Jesus, garoto ainda, entre as coisas, e fala assim, por que você... Eu estava na casa do meu pai, Jesus fala... Maria tinha noção. E a gente não pode esquecer da revelação feita a ela, de que ela receberia o Messias. Ela foi... Aí, como é que ela não tinha entendido isso? Ela poderia não ter um entendimento pleno de tudo que Jesus seria, porque era muito difícil, né, entender plenamente tudo. Mas ela tinha um patamar muito acima do nosso, claro. E na morte do Cristo ela demonstra isso. E depois, Maria continua, né? Ela continua sendo a Maria, mãe de Jesus, e com um trabalho de amor, de caridade, ela continua. Ela ficou com Lázaro, né? Com João, desculpa, com Lázaro. Com João, né, em Patmos, né? João foi para lá, ela, né? A gente vê que ficou... Sabe que existe uma controvérsia se Maria ficou realmente com João ou se ficou com Lázaro? A teologia, os estudiosos, eles não acreditam perfeitamente que foi com João, por causa da questão do discípulo amado. Porque, assim, o João, ele cita o discípulo amado. E só tem uma passagem no Evangelho, que está, inclusive, o próprio João, que Jesus chorou porque amava muito a Lázaro. Então, e outra coisa, João ficou em Patmos. Maria ficou na Turquia. Se a Maria viveu até o final da vida com João, por que ela viveu na Turquia e não em Patmos, que João foi exilado para Patmos? Então, tem uma incoerência nisso. Então, os historiadores acreditam que o discípulo amado, na verdade, é Lázaro. Então, é só uma referência, não estou afirmando que seja, não. Estou falando uma referência. Porque o nosso Humberto de Campos, em Boa Nova, ele relata que João estava com Maria. Bem, mas então, quer fazer mais algum comentário, não? Não, tá bom. Eu sei, tá bom. Realmente o Humberto Campos fala, né, lá, fala sobre isso e tudo, mas, assim, os historiadores eles têm uma dúvida muito séria sobre isso, por causa dessas questões que eu falei. Sim. Bom, nós estamos indo para o nosso intervalo, mas já que nós falamos muito sobre druidas, e eu vou aqui antecipar um pouco, nós já estamos... A Fátima, nossa querida Fátima, está terminando as artes para as palestras que nós vamos ter aqui nos feriados. Isso foi instituído agora, na época da pandemia. Eu espero que a gente continue assim, com belas participações nos feriados também, nos sábados feriados. Então, no próximo dia 4 de setembro, quem vem falar conosco é o cineasta francês Karim Akadri Somaïla. Ele é, claro, um cineasta, mas ele também é o roteirista e o diretor do documentário Em Busca de Kardec, que foi veiculado pela TV Cultura faz uns pouquinhos meses. Ele vem aqui no dia 4 de setembro. No dia 6 de novembro, vem o nosso também querido André Luiz Peixinho, atual presidente da Federação Espírita da Bahia, e ele vai falar sobre epistemologia espírita. E no dia 20 de novembro, já que falamos tanto dos druidas, vem um especialista neles, é o professor Adílio Jorge Marques,
que vem falar sobre os druidas. A Fátima está terminando as artes para essas palestras, mas nós já antecipamos aqui um pouquinho. Então, nós vamos... Quantos minutos, Paulo? Vocês que sabem. Só para só vou tomar um cafezinho e volto a falar. 10, 15 minutos? 15, tá bom? Pode ser, 10 minutinhos, tá bom. Então, tá bem. Tá bom? Então, já viram que eu gosto de falar, né? Então, 10 minutos para mim então, tá 10 para... Ótimo para nós. São 10 para as 4, é isso? 15. 15 para as 4. 15 para as Então, 4. 4 horas... 14 para as 4. 14. Tá bom, Carminha. Que precisão. Não, é porque Então- eu estou vendo aqui no celular. Eu só Tá queria bom. que você repetisse o dia da palestra sobre os druidas. Eu já sabia que você ia falar isso. Dia 20 de novembro. Obrigada. Já. Então, repetindo, dia 6 de novembro é o Peixinho com Epistemologia Espírita, e agora, dia 4 de setembro, é o nosso documentário Em Busca de Kardec. Nós vamos mostrar que o Carrinho já nos disponibilizou a chamada, né, para o seriado na TV Cultura. Então, até já, até às 4. Até já. Até as 4.